Meu nome é Miguel Ângelo da Cruz Porto. Eu sou médico e sou cirurgião vascular e hoje atuo como diretor-geral do Hospital Esperança Olinda. Desde criança eu sempre quis ser médico. Segundo conta minha avó e minha mãe, que desde os 3 anos de idade eu sempre tinha uma fala que eu ia ser médico. Eu digo que ajudar pessoas, ou servir, ser necessário em ajudar essas pessoas, para mim me completa muito. Então o que me faz, o que me motiva, na realidade todos os dias, é poder vir para o meu trabalho, vir para o hospital e saber que a minha função, ou aquilo que eu faço, que eu exerço, independente de uma posição assistencial ou de uma tomada de decisão no hospital, eu gere algum impacto positivo em alguém, ou para essa pessoa, ou que toma uma repercussão para uma família. Eu gosto muito de ajudar. E como minha base de formação é cirurgião, fazer isso de uma forma mais enérgica, fazer isso com atitudes ou estar próximo àquela pessoa que eu quero impactar, aquele paciente ou aquela família, me dá a sensação de prazer pleno e de realização. E essa volta para casa se torna muito mais prazerosa, né? Quando a gente vai no retorno, analisando o dia e vendo o quanto eu consegui fazer pelos outros, ou pelo outro, ou pelaquela pessoa, ou pelaquele paciente, pelaquela família, de forma muito satisfatória. Isso me deixa plenamente realizado. Eu consigo ter um dia muito bom. Eu digo que o que completa meu dia é quando eu chego no meu quarto e faço o checklist de tudo e está tudo ok. Consigo descansar plenamente e viver aquilo ali com minha família. Eu chego na Rede D'Or em 2010, já se vão 12 anos. Justamente na época da transição, da aquisição dos primeiros hospitais fora do Rio de Janeiro. Fui convidado para vir tomar de conta de um setor de autorização. E a cada momento que a gente foi evoluindo, eu fui assumindo como cirurgião centro cirúrgico, a gestão foi tomando conta de um pedacinho de mim que era muito assistencial. Isso foi me empolgando e a forma como a gente trabalha na rede, ela foi me apaixonando, foi me trazendo. Eu consegui ver ali que o meu trabalho enquanto médico assistente, eu conseguia ajudar, como eu disse anteriormente, algumas pessoas, pacientes por pacientes. Eu me considero um bom cirurgião, mas eu senti que na gestão e nessa relação de energia que a gestão traz junto com a companhia, eu poderia impactar muito mais gente com as minhas decisões, com o meu trabalho, do que aquela atividade que eu já exercia somente no consultório ou operando. Que junto com um time eu poderia trazer muito mais benefício à população do que somente a cada um paciente que eu iria tratar de forma individual. Então, com o passar do tempo, fui conhecendo pessoas que eu fui aprendendo mais, fui admirando. Tem pessoas muito significativas aqui na rede, pessoas de muita importância, que foram me ensinando mais ainda a me apaixonar
porque a paixão é uma coisa, assim, o apaixonar é uma coisa construtiva, né? Ela vem no dia a dia. Então, essas pessoas me fizeram cada vez mais me apaixonar pela gestão e ver o fruto disso, como eu enxergo dentro desse hospital e aqui na Regional Pernambuco, me deixa muito plenamente realizado. Antes de entrar na rede, eu já tinha praticamente 20 anos de medicina e sempre no meu habitat centro cirúrgico. Então, para mim, o centro cirúrgico também é um ambiente muito controlado, embora ele seja muito enérgico ali, mas que para mim também é prazeroso. Em seguida, uma parte complementar do centro cirúrgico é o CME, que é a Central de Esterilização. E com algumas reformas e crescimentos que foram acontecendo no hospital, como isso é parte complementar, eu também entrei na Central de Esterilização junto com a enfermeira. Passei a estudar Central de Esterilização, passei a entender um pouco mais de esterilização, onde a gente enxerga que é o coração do hospital, porque ali é uma fonte que alimenta todos os instrumentais, materiais que circulam na UTI, no centro cirúrgico, em vários outros lugares. E aí foi solicitado para mim que eu entendesse um pouco também de contas médicas, né? Então eu fui mergulhar, entendi um pouco mais de contas médicas, aprendi com o gerente de contas médicas do hospital como tratar uma conta, aquilo ali o que gera de receita, os empregos que vêm daqui, eles são gerados a partir da receita e do consumo que o hospital tem. Então entrei um pouco, me animei muito com isso e isso me fez ir em busca de mais conhecimento. Foi quando eu fiz um MBA em gestão hospitalar, em gestão de saúde. Esse MBA me trouxe muita base para eu dar continuidade, mas na frente me colocaram mais desafios, né? Então eu recebi um desafio em 2017 para já uma liderança legitimada no hospital. Eu assumi a diretoria médica do hospital e a gente assumiu. Passamos um tempo na diretoria médica do Hospital Esperança Olinda. Isso me fez também ganhar muita experiência, gerenciar colegas médicos é uma coisa muito laboriosa, é uma coisa que merece assim, muito senso, bom senso, cuidado, delicadeza, porque ali a gente está tratando com colegas, existe a questão ética dentro do contexto, não somente a gestão de contas ou qualquer outra coisa. Então ali a gente também está com a responsabilidade técnica do hospital no nosso colo. Isso me trouxe bagagem também para 2 anos depois eu fui convidado para assumir a diretoria executiva do hospital. Então foi uma construção feita degrau por degrau, step by step, com conhecimento e com muita ajuda de grandes e gigantes mentores que tiveram aí da companhia. Tenho pessoas muito importantes, muito significativas nessa minha jornada. Primeiro, quem me convidou para vir para o Esperança, que foi o Jair Marinho, gerente de contas médicas aqui do hospital, a gente tinha feito um trabalho lá atrás, enquanto eu era médico do Exército, médico militar. Depois eu conheci uma pessoa que me encantou muito e que me ensinou muito. O Hospital Esperança Olinda era um hospital familiar, e uma pessoa que eu aprendi muito, que foi Gustavo Dias, era o antigo dono. Para mim, eu tinha uma admiração muito grande, a forma como ele tratava uma conta, a forma como ele mexia com o faturamento. Era uma coisa tão prática, tão fácil. Eu disse, pô, esse cara tem uma habilidade imensa. Aquilo ali também me causou uma admiração e uma vontade de fazer aquilo também. Nesse ínterim,
também conheci o irmão dele, Bruno Dias, que tem uma forma de relacionamento humano com equipes médicas, com operadoras, que também é muito admirável, de como ele faz esse trato. E mais na frente teve uma pessoa que me fez realmente ter uma admiração gigantesca pela gestão hospitalar, que foi JK, Jefferson Klock. Esse cara realmente foi ele quem apertou o botão da gestão e disse assim, pô, eu quero ser isso, eu quero ser igual a esse cara. Mas na frente a gente foi conhecendo muita gente. A companhia é gigante, a gente foi, durante o MBA que eu fui convidado da própria rede, a gente conheceu muita gente. Tem pessoas que eu tenho admiração dentro da companhia, a área de suprimentos, João Pernas é um cara que eu tenho admiração tremenda, como faz, a habilidade que essa pessoa tem, o trato que se tem com toda a parte por trás que não está na área assistencial. Então, uma pessoa que eu tenho admiração tremenda, que faz isso com muita maestria, que é Cíntia Martins, a gerente administrativa do hospital, o lidar com pessoas, o lidar com esse back office que existe, então a parte de manutenção que as pessoas muitas vezes, às vezes não enxergam, o que está pela hotelaria, o que está na rouparia, o que está no cuidado do enxoval que chega para o paciente, na roupa que o médico veste para ir operar, né? Aquelas pessoas que estão no dia a dia lidando com toda a parte de apoio, chegada do insumo na hora certa, chegada do instrumental na hora certa, quem está ali limpando cada instrumental. Então são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande e que por cada setor desse, por cada processo desse que eu fui passando, me fez ser o que eu sou hoje como gestor. Aqui no hospital tem muitas histórias, né, ao longo desses 12 anos. Tem duas bem marcantes, que eu sempre conto, inclusive ontem à noite eu tive a oportunidade de contar novamente. Véspera de Natal, em 2016, eu recebo a ligação por volta de 9 horas da manhã de um colega de Caruaru, dizendo que estava diante de um paciente, um senhor advogado, grande, porte grande, que estava com aneurisma de aorta tóraco-abdominal roto. Ele disse, Miguel, eu preciso mandar esse paciente para Recife. Eu posso mandar esse paciente para você, agora não tem ambulância e o paciente vai em carro próprio. Digo, poder você pode mandar. Vamos ver como o paciente tem condições de chegar. Afinal de contas, Caruaru são alguns quilômetros de lá para cá. Mas esse paciente chegou de forma equilibrada. Quando a gente faz a primeira tomografia, a gente vê que é um caso muito grave. Veio acompanhado de 2 filhos. E consciente, orientado, dizendo que tinha ciência, ele era um advogado. Ele tinha ciência da gravidade da doença dele. E quando a gente fez a tomografia, a gente viu que era muito mais grave do que a gente imaginava. E eu me utilizo que as coisas acontecem no momento certo, né? Eu digo que Deus é muito bom. E quando a gente fez a análise tomográfica desse paciente, ele só caberia nele um tipo de prótese. Como ele era muito grande, a cirurgia convencional traria para ele uma mortalidade maior. E quando a gente fez a análise do aneurisma, caberia somente um tipo de prótese, e essa prótese não tinha nenhuma em Recife, só tinha em São Paulo. A gente articulou com vários amigos, inclusive um colega médico em São Paulo, que véspera de Natal se dispôs, porque o transporte seria difícil, se dispôs a botar essa prótese como uma bagagem, que isso era viável,
Ele entrou no avião, veio para cá, a gente controlou esse paciente aqui na UTI, junto com a família, concentrando com boas imagens, os 2 filhos ao lado dele, para a gente manter ele equilibrado. A prótese chegou aqui por volta de 18 horas, junto com um colega médico que entrou no procedimento com a gente. Começamos a operar umas 19, 20 horas. Coincidiu da hemodinâmica ter tido um problema e a gente coloca esse paciente para operar no centro cirúrgico com equipamento de um intensificador de imagem centro cirúrgico. Foi passo a passo, difícil, lento, mas exatamente a quase 2 horas da manhã a gente colocou o último stent, esse paciente saiu vivo. Foi uma alegria, porque era véspera de Natal, estávamos todos ali, tinham 6 cirurgiões e mais toda a equipe do hospital. E daqui a gente saiu, tomamos café numa padaria e fomos direto para o aeroporto para levar o colega e agradecer a ele o que tinha sido feito. Isso foi um dia de Natal diferente. Outro caso também muito emblemático, eu já estava na diretoria médica do hospital e saindo da minha casa para vir para cá, eram as 6h30 da manhã, me liga o colega, que era o chefe do centro cirúrgico, que tinha ficado no meu lugar, na coordenação do centro cirúrgico, eu, diretor médico, e diz: Miguel, deu entrada no hospital uma moradora de rua, uma moça com 18 anos, que estava grávida, convulsionou, fez uma crise convulsiva, ou seja, entrou numa que a gente chama de eclâmpsia, né, pré-eclâmpsia. E o ônibus parou aqui na porta e disse: a gente precisa socorrer essa paciente. O hospital Esperança Olinda não tem maternidade. E aí o colega me liga e disse: ó, ela está em parto e tem essa questão de DEG. Essa moça precisa, a gente precisa fazer o parto dela. E não tem obstetra aqui. Só vamos controlar, dá para ser transferido, não dá para ser transferido. Então, acionei um colega obstetra, falei com ele, ele disse: Miguel, fazer, a gente, vamos para Olinda, não tem outra coisa, a gente precisa salvar 2 vidas. O paciente não tinha convênio, o paciente era moradora de rua, pedi para preparar a sala, a gente colocou essa paciente em sala, fazia muito tempo que eu não fazia e entrava numa cesariana. E o hospital já não tem a maternidade desde, acho que 2006. Isso fez uma agitação muito grande no centro cirúrgico, porque eu tenho colaborador no centro cirúrgico que trabalha aqui na casa há mais de 20 anos e assistia quando aqui funcionava a maternidade, já não nasciam as crianças aqui. Então, quando a gente fez a cesariana, que tirou essa criança, que a criança saiu bem, que a mãe saiu bem, isso foi uma gritaria, uma euforia de alegria no centro cirúrgico, que eu tive que acalmar o povo. E, gente, a gente ainda está aqui no centro cirúrgico, mas foi uma alegria muito grande. E em seguida a gente levou mãe e filho para a maternidade, para uma maternidade pública, depois com segurança. Isso também está um marco muito grande, é um marco muito grande na nossa trajetória aqui, na nossa passagem por aqui, porque todo mundo faz: olha, se tiver alguém para parir, só é chamar Miguel. Então isso chama muita atenção. Está apontado entre os melhores hospitais do mundo, pela Newsweek, para a gente é um reconhecimento. Um reconhecimento de um grande trabalho. Esse trabalho, eu acho que conquista não se faz sozinho, não se faz. Acho que o grande mérito
embora a gente saiba que no modelo de gestão da rede a gente trabalha em cima de processos, pessoas, estrutura, eu acho que o grande mérito aí são de pessoas. São pessoas que Olinda consegue trabalhar de uma forma em time muito integrado. Independente da gente ter um mapa, um macro processo lá que mostra cada caixinha no seu lugar, mas essas caixinhas elas se intercomunicam. E quando a gente sabe que eu posso contar com o outro, quando a gente sabe que o outro time está preparado para me apoiar, isso torna a carga e o peso muito mais leve, muito mais leve. Então, quando a gente apresentou o que a revista apontou, foi com grande alegria, mas as pessoas reconhecem que sabem que aquela conquista ali foi um trabalho de cada um que está aí. É reconhecido por quem está na higiene, por quem está na nutrição, por quem está na hotelaria, por quem está na manutenção ali de um ar-condicionado, de uma pintura, de uma coisa que está acontecendo ali no banheiro, no posto de enfermagem, o cuidado do técnico, o cuidado na dupla checagem, o cuidado com o carinho, com aquela alimentação que chega, né? Então, assim, é reconhecido pelo médico. Então, isso é um trabalho, é uma conquista de um trabalho em time. Acho que esse é a grande lição. E para a gente manter isso, é manter esse padrão. É manter o trabalho que a gente tem feito, reconhecendo onde nós temos pontos para melhorar. Então, esses times têm maturidade suficiente hoje e vêm evoluindo com o tempo, principalmente a gestão, a média gestão, a alta gestão, reconhecendo seus pontos de melhoria, fazendo com que isso aconteça realmente, de seguir com planos de ações que tragam essas melhorias desenhadas. Então eu acho que esse é o grande caminho a seguir. Reconhecer onde a gente tem para melhorar, fazer essa melhoria e dar continuidade. E um outro ponto é que dar continuidade formando pessoas e sucessores, porque todos nós queremos também evoluir e conquistar novos lugares, novos horizontes. Esse é o que eu acho que a gente deve seguir. Eu gostaria eu quero, na realidade, agradecer a todo o time do hospital. Eu vi algum tempo atrás aí, alguém dizer da companhia, se eu acredito e confio na gestão quando a gente passa a frequentar aquele hospital. E aqui em Olinda eu me trato, eu trago meus familiares. Aqui se operou meu pai, aqui se operou minha família, aqui eu tratei minha mulher. Foi um caso grave, né, de Covid, pela Covid, e a forma, independente de eu estar diretor, mas a forma como eu fui acolhido, como minha esposa foi tratada, para a família, a referência é o Esperança Olinda. Então, eu acredito muito nas pessoas desse hospital. Acredito muito naquilo que eles fazem. Então, no carinho que se tem,
e como as coisas são feitas. Ninguém faz nada aqui sem pensar em cada passo, ensaiar cada passo. Então, essas pessoas saem de casa todo dia pensando no que elas vão abraçar aqui de paciente, como elas vão acolher e até o cuidado individual acho que é muito importante. A gente tem vários exemplos aqui de pessoas, eu tenho um colaborador aqui que ele sai de manhã da sua casa, próximo às 4 horas da manhã, são 3 conduções para chegar aqui e é ele quem passa a camisa dele. Esse cara tem uma apresentação individual magnífica, exemplar. E ele tem o maior carinho porque a forma que ele tem de se apresentar para esse paciente chega aqui. Então, eu olho para essas pessoas e eu não posso ser e pensar diferente que não seja ser um grande e um líder exemplo para eles. Então, eu gosto muito desse hospital. E dentro desse contexto, o que eu vivencio desse hospital, eu gostaria de deixar um agradecimento, que é a minha família, que tem a paciência o cuidado em me preservar de algumas coisas às vezes que eu fico afastado, mas o carinho que eles têm também com o hospital. Na hora que eles abraçam isso e eu vejo minha mulher, meus filhos defenderem e falarem tão bem do hospital sem vivenciar eles. Ou seja, eu entendo que eu consigo passar muito bem o que eu vivo aqui. Então eu gostaria de agradecer a minha família pela paciência que tem e pelos momentos que vivenciam comigo de tudo que acontece nesse hospital.